O galo cantou 3 vezes antes de Miguel Santos abrir os olhos naquela manhã de agosto. A casa de madeira no fundo da fazenda Esperança ainda estava envolvida na neblina fria que subia do rio. Miguel se levantou devagar, sentindo nas costas o peso dos 15 anos, ordenhando vacas e cuidando do gado do coronel Antônio Mendes. Lúcia ainda dormia, ou fingia dormir, virada para a parede. Nos últimos meses ela havia mudado, ficando distante, sempre arrumada demais para uma mulher de trabalhador rural. Miguel preparou café preto na cozinha pequena, ouvindo os filhos ainda dormindo no quarto ao lado. Pai, já vai trabalhar? Ana apareceu na porta da cozinha esfregando os olhinhos. Já, minha filha. Seu Pedro não acordou ainda? Está dormindo igual a mamãe. Miguel beijou a testa da filha e saiu para mais um dia igual a tantos outros. Mas algo no ar parecia diferente, como se uma tempestade estivesse se aproximando. No curral encontrou o coronel Antônio conversando baixinho com Lúcia perto da cerca. Eles se separaram rapidamente quando viram Miguel se aproximando, mas não antes dele notar a forma íntima como conversavam. Bom dia, coronel. Miguel cumprimentou tirando o chapéu. Bom dia, Miguel. A resposta veio seca, sem o usual bom humor do patrão. Lúcia passou por Miguel sem olhar nos olhos, apressada demais para quem só ia buscar ovos no galinheiro. Miguel, depois do almoço quero conversar contigo. Coronel Antônio falou, já se afastando. Sim, senhor. Algum problema? Depois conversamos. O trabalho da manhã foi pesado. O gado estava inquieto e Miguel precisou consertar 3 cercas que misteriosamente haviam sido danificadas durante a noite. Estranho, porque nunca havia problemas desse tipo na fazenda. Na hora do almoço, voltou para casa suado e cansado. Lúcia havia preparado comida, mas estava distante, respondendo apenas com sim e não às perguntas das crianças. Lúcia, você está bem? Estou. Por que não estaria? Você está diferente. Há semanas que mal conversa comigo. Pedro e Ana pararam de comer, sentindo a tensão entre os pais. Não estou diferente, Miguel. Talvez você que não me vê direito. A resposta foi estranha, como se ela estivesse repetindo algo que havia ensaiado. Após o almoço, Miguel se dirigiu à casa grande. Coronel Antônio estava na varanda, tomando cachaça mesmo sendo meio-dia. Senta aí, Miguel. Preciso falar umas coisas contigo. Miguel se sentou na cadeira de madeira, o chapéu nas mãos. Vou ser direto contigo. Estou pensando em modernizar a fazenda. Máquinas novas, métodos novos. Talvez precise menos gente trabalhando. As palavras caíram como um raio. Miguel sentiu o estômago gelar. Coronel, fiz alguma coisa errada? Meu trabalho não está bom? Não é isso, Miguel. É que, às vezes, a vida da gente muda, entende? E mudança traz oportunidades diferentes. O jeito evasivo do patrão deixou Miguel ainda mais preocupado. Eu posso aprender a usar as máquinas novas, coronel. Não precisa me dispensar. Vamos ver, Miguel, vamos ver. Voltando para casa, Miguel encontrou uma cena que partiu seu coração. Pela janela da cozinha viu Lúcia guardando rapidamente um papel no seio, o rosto corado como se tivesse sido pega em flagrante. O que era esse papel, Lúcia? Que papel? Não era nada. Eu vi você guardando alguma coisa. Miguel, você está vendo coisa onde não tem. Mas a mentira estava estampada no rosto dela. E quando Miguel olhou melhor, percebeu que Lúcia usava um batom que nunca havia visto antes, e suas unhas estavam pintadas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Miguel tentou conversar com a esposa. Lúcia, se tem alguma coisa errada, me conta. Somos casados há 12 anos. Não tem nada errado, Miguel. Você que está paranoico. Paranoico? Meu patrão falando em me dispensar, você agindo estranho, guardando papel escondido. Miguel, para com isso. A voz de Lúcia saiu mais alta que o normal, e Miguel percebeu desespero por trás da raiva. Lúcia, você tem alguma coisa com o coronel? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Lúcia empalideceu, mas rapidamente recompôs a expressão. Como você pode pensar uma coisa dessas? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Não sei mais que tipo de mulher você é, Lúcia, porque a mulher que eu casei não mentia para mim. Ela se levantou da cama furiosa. Miguel, você está delirando. Se o coronel quer te dispensar, deve ter seus motivos. Talvez porque você anda desconfiado de todo mundo, anda parecendo louco. A acusação doeu mais que um tapa. Miguel se levantou também. 12 anos, Lúcia. 12 anos eu acordei antes do galo cantar para sustentar esta família. E agora você me chama de louco porque estou preocupado?
Não te chamei de louco. Disse que você anda parecendo. E o que você anda parecendo, Lúcia? Porque mulher casada não usa batom todo dia para cuidar da casa. Lúcia tocou os lábios instintivamente, confirmando a suspeita de Miguel. Esse batom ganhei da comadre Rosa. Mais uma mentira. Rosa era pobre igual a eles. Nunca teria dinheiro para comprar batom caro. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo como sempre, mas desta vez observou cada movimento de Lúcia. Ela se arrumou com cuidado, penteou o cabelo de forma elaborada e perfumou-se com algo que cheirava caro. Aonde você vai, Lúcia? Vou levar as crianças na escola e depois ajudar Dona Maria na casa grande. Desde quando você ajuda Dona Maria? Desde que ela pediu, Miguel. Ou eu não posso trabalhar também? Pode, mas nada. Você não é dono de mim. A rispidez da resposta confirmou que algo estava muito errado. Durante o dia, Miguel tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia tirar da cabeça a conversa da noite anterior. Quando passou perto da casa grande na hora do almoço, ouviu risos vindos da varanda. Eram risos de Lúcia, uma gargalhada alegre que ele não ouvia há meses. Escondido atrás do açude, Miguel viu uma cena que confirmou seus piores receios. Lúcia e Coronel Antônio sentados muito próximos na varanda. Ela com a mão no braço dele, conversando baixinho como namorados. O mundo desabou naquele momento. Miguel passou 3 dias fingindo que não havia visto nada, observando cada movimento de Lúcia, com o coração partido. Ela continuava mentindo, inventando desculpas para sair de casa, voltando com presentes pequenos que dizia ter achado ou ganhado de comadres. Um lenço de seda, um sabonete perfumado, uma pulseira barata que brilhava como se fosse ouro. As crianças começaram a perceber a tensão. Pedro, o mais velho, fazia perguntas que Miguel não sabia como responder. Pai, por que você e a mamãe não conversam mais? Conversamos, filho. Não conversam não, vocês só falam sobre comida e sobre nós, igual estranhos. A observação do menino de 10 anos doeu mais que Miguel esperava. Na quinta-feira, Miguel decidiu confirmar suas suspeitas. Disse para Lúcia que ia trabalhar no pasto distante e voltaria só no final da tarde. Em vez disso, escondeu-se próximo à casa grande e esperou. Não demorou muito. Às 10 da manhã, Lúcia apareceu na varanda da casa grande, usando o vestido azul que guardava para domingos. Coronel Antônio a recebeu com um abraço demorado, suas mãos descendo pelas costas dela de forma que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Miguel sentiu o sangue ferver, mas controlou-se. Precisava de mais provas. Precisava entender até onde ia a traição. Durante 2 horas, ficou escondido observando. Viu Lúcia e o coronel entrarem na casa juntos. Viu a esposa sair de lá com os cabelos desarrumados e a roupa amassada. Viu o coronel dar-lhe dinheiro, que ela guardou rapidamente no decote. Quando Lúcia saiu da casa grande, Miguel voltou para o trabalho no curral, o coração partido, mas a mente funcionando. Precisava pensar no que fazer, como proteger as crianças, como sobreviver ao que estava por vir. Aquela noite, Lúcia chegou em casa cantarolando, mais alegre que Miguel havia há meses. Onde você esteve o dia todo? Ele perguntou já sabendo a resposta. Ajudei Dona Maria com a limpeza da casa. Foi puxado, por isso demorei. E quanto ela te pagou? A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Pagou o combinado. Quanto é o combinado, Lúcia? Por que essas perguntas, Miguel? Porque tenho o direito de saber quanto minha esposa está ganhando trabalhando. Lúcia evitou olhar nos olhos dele. 5 reais pelo dia. Miguel sabia que era mentira. Havia visto o coronel dar-lhe uma nota que parecia ser de muito mais valor. Cadê o dinheiro? Guardei para comprar coisa para os meninos. Mostra. Miguel, que desconfiança é essa? Mostra o dinheiro, Lúcia. Ela foi até o quarto e voltou com 5 reais amassados, obviamente separados às pressas de uma quantia maior. Pronto. Satisfeito? Miguel pegou o dinheiro e examinou. Era novo demais para ter sido pago como salário de dia de trabalho. Lúcia, me diz uma coisa. Você me ama ainda? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Miguel viu algo parecido com culpa nos olhos da esposa. Claro que amo, Miguel. Que pergunta é essa? É que você está diferente, distante. Às vezes parece que está com a cabeça em outro lugar. Estou preocupada com nossa situação, com o que o coronel falou sobre dispensar você. E você acha que tem jeito de resolver isso? Lúcia hesitou apenas um segundo, mas foi tempo suficiente. Acho que
Se você conversasse direito com ele, talvez... Ou talvez se você conversasse por mim. O que você quer dizer com isso? Você tem conversado com o coronel sobre mim? Às vezes ele pergunta como você está, se está satisfeito com o trabalho. E você fala o quê? Falo a verdade. Que você é bom trabalhador, que precisa do emprego. Miguel percebeu que cada resposta de Lúcia era calculada, como se ela estivesse navegando em águas perigosas. No dia seguinte, sexta-feira, Coronel Antônio chamou Miguel na casa grande logo cedo. Miguel, decidi que vou te dispensar. A frase caiu como um machado. Miguel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Coronel, fiz alguma coisa errada? Não. É que a situação mudou. Preciso fazer economia. Mas o senhor disse que ia modernizar, comprar máquinas. Mudei de ideia. Decidi reduzir o rebanho, trabalhar com menos gente. Miguel sabia que era mentira. Havia visto o Coronel Antônio comprando gado novo na semana anterior. E a casa, Coronel? Minha família mora aqui há 12 anos. Vão ter que sair também. Preciso da casa para outro funcionário. Que funcionário? O senhor acabou de dizer que vai trabalhar com menos gente. Coronel Antônio se irritou com a pergunta. Miguel, não questiona as decisões que eu tomo na minha fazenda. Te dou 2 semanas para arrumar as coisas e sair. 2 semanas? Coronel, tenho família, filhos. Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes. Antes do que, coronel? O patrão percebeu que havia dito mais do que devia. Antes de ficar questionando tudo que eu faço. Anda muito insolente ultimamente. Miguel sabia que havia algo mais por trás da demissão, mas não teve coragem de acusar diretamente. Voltou para casa devastado. Como contaria para as crianças? Como explicaria para Lúcia? Mas quando chegou em casa, encontrou uma cena que o destruiu completamente. Lúcia contando dinheiro na mesa da cozinha. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela veria em meses de trabalho honesto. De onde veio esse dinheiro, Lúcia? Ela se sobressaltou tentando esconder as notas. É o pagamento da semana. Pagamento de quê? Isso aí é mais de R$100. Miguel, você está vendo errado. Estou vendo errado nada. De onde veio esse dinheiro? Lúcia começou a chorar, mas Miguel percebeu que eram lágrimas de desespero por ter sido descoberta, não de tristeza. Miguel, eu posso explicar. Então explica. E me explica também por que o coronel me dispensou hoje. Ele te dispensou? A surpresa na voz de Lúcia pareceu genuína, como se ela não soubesse que isso ia acontecer. Dispensou. Disse que tenho 2 semanas para sair da casa também. Lúcia empalideceu. Miguel, eu não sabia que ele ia fazer isso. Mas você sabe por que ele fez, não sabe? O silêncio que se seguiu confirmou todas as suspeitas de Miguel. Há quanto tempo, Lúcia? Miguel, há quanto tempo? O grito assustou as crianças, que vieram correndo da sala. Pai, por que vocês estão brigando? Ana perguntou, os olhinhos cheios de lágrimas. Miguel se ajoelhou e abraçou os 2 filhos, sentindo que o mundo que construíra durante 12 anos estava desabando completamente. E ainda nem sabia que o pior estava por vir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram chorando por causa da briga dos pais, Miguel e Lúcia ficaram em silêncio mortal na cozinha. O dinheiro ainda estava sobre a mesa, como prova de uma traição que não podia mais ser negada. Fala, Lúcia, fala tudo. Ela enxugou as lágrimas, mas Miguel percebeu que não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi descoberta e sabia que não tinha mais escapatória. Miguel, você não entende. Você nunca entendeu. O que eu não entendo? Esta vida, esta miséria. 12 anos lavando roupa no rio, cozinhando no fogão a lenha, vendo meus filhos com roupa remendada, enquanto os filhos dos outros têm tudo. E a solução era trair seu marido? A solução era arranjar um futuro melhor para nossa família. A resposta deixou Miguel atônito. Você acha que está arranjando um futuro melhor para os nossos filhos se deitando com outro homem? Estou arranjando dinheiro, coisa que você nunca conseguiu. O veneno nas palavras de Lúcia revelou um ressentimento que Miguel nunca havia percebido. Lúcia, eu sempre trabalhei honestamente para sustentar nossa família. Honestamente? Miguel, olha ao nosso redor. Depois de 15 anos trabalhando, o que nós temos? Uma casa emprestada, roupa velha, comida contada. Temos nossa dignidade. Lúcia riu. Um som amargo e cruel. Dignidade não enche barriga, Miguel. Dignidade não compra roupa para o Pedro ir na escola sem passar vergonha. E você acha que dinheiro sujo vai resolver nossos problemas? Vai. Pelo menos vai dar uma chance melhor para os nossos filhos.
Miguel se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Não conseguia reconhecer a mulher com quem havia casado. E o coronel? O que ele prometeu para você? Lúcia baixou a cabeça. Ele disse que pode me dar uma vida melhor. Uma casa na cidade. Trabalho digno. E as crianças? As crianças vêm junto. E eu? O silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Entendi. Miguel sentou-se novamente. Vocês já planejaram tudo, né? Ele me despede. Vocês ficam juntos. E eu fico sem mulher, sem filhos, sem trabalho, sem casa. Miguel, não é assim. É assim sim, Lúcia. Vocês calcularam tudo direitinho. Ele não sabia que eu era casada no começo. Mentira. Todo mundo nesta região sabe que você é minha esposa há 12 anos. Lúcia começou a chorar de novo, mas agora Miguel via que eram lágrimas verdadeiras. Miguel, eu me apaixonei. Não foi só por dinheiro. A confissão foi como um punhal no peito. Se apaixonaram, vocês se amam? Eu acho que sim. E por mim? O que você sente por mim? Lúcia demorou para responder, e a demora já foi resposta suficiente. Você é um homem bom, Miguel. Mas não sou rico. Não é só isso. É que com ele eu me sinto especial, importante. Ele me trata como uma senhora, não como uma empregada. Lúcia, você sempre foi uma senhora para mim. Era. Quando foi a última vez que você me trouxe um presente? Quando foi a última vez que saímos juntos? Quando foi a última vez que você me disse que eu era bonita? As perguntas atingiram Miguel como socos. Era verdade. Nos últimos anos, ele havia se concentrado tanto em trabalhar para sustentar a família que esquecera de namorar a própria esposa. Você tem razão, Lúcia. Eu falhei como marido. Mas isso não justifica a traição. Não justifica, mas explica. Miguel se levantou e foi até a janela olhando a escuridão lá fora. Em 2 semanas, teria que deixar aquela casa, aquela fazenda, aquela vida. E pior, teria que deixar os filhos. O que você quer, Lúcia? Quer que eu saia e deixe vocês em paz? Quero que você entenda que isso é melhor para todos, principalmente para Pedro e Ana. Melhor eles terem um padrasto rico do que um pai pobre? Miguel, não fala assim. É assim que você pensa. Confessa. Lúcia não respondeu, mas a resposta estava estampada no rosto dela. Miguel passou o resto da noite na varanda, pensando no que faria. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Seus pais haviam morrido anos antes, e ele não tinha irmãos. Toda sua vida estava naquela fazenda, naquela família que estava se desfazendo. No dia seguinte, sábado, decidiu conversar com o padre Joaquim na vila. O padre conhecia sua família desde que chegara à região. Era a única pessoa em quem Miguel confiava completamente. Padre, preciso de conselho. O velho sacerdote ouviu toda a história em silêncio, balançando a cabeça tristemente. Meu filho, sinto muito por tudo isso. Mas talvez Deus esteja te mostrando um caminho novo. Que caminho, padre? Vou ficar sem trabalho, sem casa, sem família. Miguel, posso te contar uma coisa? Algo que guardei por muito tempo esperando a hora certa. Claro, padre. O sacerdote foi até um armário velho no fundo da sacristia e retirou de lá uma pasta amarelada. Miguel, você sabe alguma coisa sobre sua família? Sobre seus pais verdadeiros? A pergunta pegou Miguel completamente desprevenido. Como assim, meus pais verdadeiros? O senhor conheceu meu pai e minha mãe. Conheci os pais que te criaram, meu filho, mas não conheci os que te geraram. Miguel sentiu o chão fugir dos pés pela segunda vez em 2 dias. Padre, do que o senhor está falando? Miguel, você foi adotado quando tinha 2 anos de idade. Seus pais adotivos me contaram a história antes de morrer, mas pediram segredo enquanto você fosse feliz. Adotado? Mas eu nunca soube. Eles te amavam como filho verdadeiro. Não quiseram que você se sentisse diferente. Padre Joaquim abriu a pasta e mostrou documentos velhos. Seus pais biológicos morreram num acidente quando você era bebê, mas eles deixaram uma herança que está depositada em banco desde então, rendendo juros. Miguel segurou os papéis com mãos trêmulas, sem conseguir entender direito o que estava lendo. Padre, isso aqui, estes números, são verdadeiros, Miguel. Você é herdeiro de uma quantia considerável. Seus pais biológicos tinham uma empresa na capital. Quanto dinheiro? Com os juros acumulados em mais de 30 anos, Miguel. Você é milionário. O mundo parou. Miguel leu e releu os documentos, sem acreditar no que via. Milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar 10 fazendas iguais à do Coronel Antônio. Por que o senhor nunca me contou? Porque você era feliz, Miguel.
Tinha família, trabalho, vida simples, mas digna. Seus pais adotivos me fizeram prometer que só contaria se você realmente precisasse. E agora eu preciso. Agora você precisa. Miguel guardou os documentos, a mente girando. Lúcia havia o trocado por dinheiro. Coronel Antônio havia o humilhado e expulsado de casa. Agora ele tinha muito mais dinheiro que os dois juntos. E ia usar isso muito bem. Miguel passou o domingo organizando seus planos. Padre Joaquim o ajudou a entender todos os documentos da herança e explicou como acessar o dinheiro. Era mais simples do que imaginava. Bastava ir ao banco na capital com os documentos de identidade e as certidões que comprovavam sua filiação. Miguel, me promete uma coisa? Padre Joaquim segurou seu braço. Não use esse dinheiro para vingança. Use para construir uma vida nova. Prometo, padre. Mas também não vou deixar passar em branco o que fizeram comigo. Na segunda-feira cedo, Miguel mentiu para Lúcia dizendo que ia à vila procurar trabalho. Em vez disso, pegou o ônibus para a capital. A viagem de 4 horas lhe deu tempo para pensar em cada detalhe do que faria. No banco, o gerente quase caiu da cadeira quando viu os documentos. Senhor Miguel, este patrimônio está aqui há 35 anos. Com os investimentos que fizemos, rendeu muito bem. Quanto exatamente? 7.400.000 reais, senhor. Miguel teve que se apoiar na mesa. Era mais dinheiro do que conseguiria imaginar em toda a sua vida. Quero sacar uma parte hoje. 500.000 reais. Claro, senhor, vou providenciar. O senhor gostaria de transferir o restante para uma conta corrente? Sim. E quero que vocês me ajudem com uma coisa. Quero comprar uma propriedade rural na região de São Joaquim. Tem como vocês cuidarem disso para mim? Perfeitamente, senhor Miguel. Temos uma agência de imóveis parceira que pode localizar propriedades na região que o senhor desejar. Miguel voltou para casa no final da tarde, com uma maleta discreta contendo o dinheiro e uma conta bancária que mudaria sua vida para sempre. Lúcia estava na cozinha, preparando jantar simples. Conseguiu alguma coisa na vila? Consegui algumas possibilidades, amanhã tenho que voltar lá. Lúcia assentiu, claramente desinteressada. Estava mais preocupada em se arrumar para o encontro da tarde com o Coronel Antônio. Durante o jantar, Miguel observou os filhos. Pedro estava triste, percebendo que algo grave estava acontecendo na família. Ana ainda era pequena demais para entender, mas sentia a tensão no ar. Pai, é verdade que nós vamos ter que sair desta casa? Pedro perguntou. É verdade, filho. Mas não se preocupa. Papai vai arranjar um lugar bom para vocês. Nós vamos ficar juntos? A pergunta inocente do menino fez o coração de Miguel se apertar. Lúcia desviou o olhar, claramente desconfortável. Vamos sim, meu filho. De um jeito ou de outro, vamos sim. Na terça-feira, Miguel voltou à vila, mas desta vez com um propósito diferente. Procurou seu Joaquim, que tinha uma pequena loja de materiais de construção, e fez uma encomenda que deixou o comerciante boquiaberto. Miguel, você ganhou na loteria. Isso aqui é material para construir uma casa grande. Digamos que minha sorte mudou, seu Joaquim. Só não comenta com ninguém ainda, por favor. Claro, claro. Mas onde você vai construir? Ainda estou definindo o terreno. Na verdade, Miguel já havia definido. O banco havia localizado uma fazenda à venda a apenas 20 quilômetros da Fazenda Esperança. Era maior, mais moderna e estava sendo vendida por 3 milhões de reais. Miguel fechou o negócio por telefone mesmo. À tarde, quando voltava para casa, encontrou uma cena que confirmou que estava tomando as decisões certas. Lúcia e Coronel Antônio conversando na varanda da Casa Grande, ela sentada no colo dele como uma adolescente apaixonada. Miguel não sentiu mais raiva. Sentiu pena. Aquela noite fingiu dormir e escutou Lúcia saindo escondida de casa. Quando ela voltou 2 horas depois, Miguel estava acordado esperando. Onde você foi? Fui na casa da comadre Rosa. Ela está doente. Rosa mora do outro lado da fazenda, Lúcia. Você foi na direção da Casa Grande. Lúcia empalideceu, percebendo que havia sido descoberta mais uma vez. Miguel, não precisa explicar mais nada. Só quero que você me responda uma coisa. Você quer realmente ficar com ele? A pergunta direta pegou Lúcia desprevenida. Miguel, responde. Você quer ficar com o Coronel Antônio? Eu acho que sim. E as crianças? Elas vão se acostumar. Ele prometeu tratar elas como filhas. Tá bom. Então vamos resolver isso de uma vez. Como assim? Amanhã você vai conversar com ele.
Vai dizer que eu aceito sair da fazenda, mas só se ele fizer um acordo comigo. Que acordo? Ele me paga uma indenização pelos 15 anos de trabalho. 15 mil reais. E me dá mais 2 meses na casa para eu me organizar. Lúcia ficou surpresa com a proposta. Você acha que ele vai aceitar? Claro que vai. 15 mil reais é pouco dinheiro para ele e resolve os problemas dele. Ele fica com você, eu saio de cena, todo mundo fica satisfeito. E as crianças? As crianças ficam comigo. Miguel, não. Eu não aceito ficar longe dos meus filhos. Então você escolhe. Ou fica com ele, ou fica com as crianças. Os dois você não pode ter. Lúcia começou a chorar, percebendo que teria que fazer uma escolha difícil. Isso é chantagem, Miguel. Não, Lúcia. Isso é justiça. Você traiu nossa família. Agora tem que assumir as consequências. Eu posso ver as crianças? Pode. Mas elas moram comigo. Se você quiser vê-las, vai ter que vir atrás. Na quarta-feira, Lúcia teve uma longa conversa com o Coronel Antônio. Miguel observou de longe, vendo o patrão gesticular muito, parecer irritado no começo, mas depois acenar concordando. À tarde, Coronel Antônio mandou chamá-lo. Miguel, sua esposa me contou sua proposta. Aceito. 15 mil reais e 2 meses na casa. Obrigado, coronel. O senhor é muito generoso. Mas quero uma coisa em troca. Não quero você espalhando por aí que sua mulher ficou comigo. Isso prejudicaria minha reputação. Miguel quase riu. O homem estava preocupado com a reputação depois de roubar a mulher de um empregado. Pode deixar, coronel. Não vou falar nada para ninguém. E sobre as crianças? As crianças vão comigo. Isso não é negociável. Coronel Antônio não gostou, mas concordou. Naquela noite, Miguel contou para Pedro e Ana que iam mudar de casa. Para onde, pai? Pedro perguntou. Para uma casa nossa, filho. Uma casa onde ninguém pode mandar a gente embora. E a mamãe? Miguel olhou para Lúcia, que estava na cozinha, fingindo não escutar. A mamãe fez uma escolha, filho. Ela escolheu ficar aqui. Para sempre? Não sei, meu amor. Isso só ela pode responder. Ana começou a chorar, sem entender por que a família estava se separando. Miguel tinha o dinheiro, tinha a fazenda nova, tinha um plano, mas ainda não tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Só sabia que não podia mais viver daquela forma. 2 semanas se passaram e chegou o dia da mudança. Miguel havia contratado um caminhão para levar os poucos móveis e pertences da família, mas Lúcia não sabia ainda do tamanho da mudança que ele havia planejado. Pensava que o marido estava indo para alguma casa alugada na vila. Pedro e Ana estavam tristes, sem entender por que a mãe não ia junto. Lúcia tentava explicar, mas suas palavras saíam confusas e cheias de culpa. Crianças, a mamãe vai ficar aqui um tempo, mas vocês podem me visitar sempre que quiserem. Por que você não vem com a gente, mamãe? Ana perguntou, agarrada à saia da mãe. Porque às vezes as pessoas precisam tomar decisões difíceis. Miguel observava a cena do lado de fora, o coração apertado. Por mais que Lúcia o tivesse traído, ela era mãe das crianças, e vê-la sofrer também doía nele. Coronel Antônio apareceu para se despedir quando o caminhão estava quase carregado. Miguel, aqui estão os 15 mil reais que combinamos. Miguel pegou o envelope, mas não abriu. O dinheiro não significava nada para ele agora, mas fazia parte do teatro que estava representando. Obrigado, coronel. Espero que seja feliz com sua nova família. Vou tratar bem da Lúcia e das crianças, pode ter certeza. Das crianças não, coronel. Elas vão comigo, lembra? O rosto de Coronel Antônio se fechou. Miguel, não seria melhor para elas ficarem aqui? Eu posso dar muito mais conforto. Conforto não substitui pai, coronel. E eu sou o pai delas, não o senhor. Mas financeiramente eu me viro. Sempre me virei. Lúcia se aproximou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Miguel tem certeza de que não quer reconsiderar? Sobre as crianças ficarem? Tenho certeza, Lúcia. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. O caminhão partiu com Miguel, Pedro e Ana, olhando pela última vez para a casa onde haviam sido felizes por tantos anos. Lúcia ficou na varanda acenando, o coronel ao lado dela, mas Miguel percebeu que ela já estava arrependida de sua decisão. A viagem durou apenas 40 minutos, mas foi tempo suficiente para Pedro fazer a pergunta que Miguel temia. Pai, para onde nós estamos indo exatamente? Para nossa nova casa, filho. Mas onde fica nossa nova casa? Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. Você vai ver, meu menino, você vai ver. Quando o caminhão entrou na porteira da fazenda Santa Clara,
a propriedade que Miguel havia comprado, os olhos das crianças se arregalaram. Pai, que casa linda, de quem é? Nossa, filha, essa casa é nossa. Nossa mesmo? Pedro não acreditava. Nossa mesmo, filho. A casa era grande, moderna, com varanda ampla, jardim bem cuidado e uma vista linda para as montanhas. Muito diferente da casinha simples, onde haviam morado na Fazenda Esperança. Pai, como você conseguiu dinheiro para comprar uma casa assim? Pedro perguntou, já com idade suficiente para desconfiar. Miguel sentou os dois filhos na varanda e contou toda a história da herança de forma simples para que pudessem entender. Então nós sempre fomos ricos e não sabíamos? Ana perguntou. Não sabíamos, filha, mas agora sabemos e vamos usar esse dinheiro para ter uma vida digna. E a mamãe? Ela pode vir morar aqui também? A pergunta de Ana pegou Miguel desprevenido. A mamãe fez uma escolha, filha. Ela escolheu ficar com outra pessoa. Mas e se ela mudar de ideia? Miguel abraçou as duas crianças. Se ela mudar de ideia e vier aqui com humildade, pedindo perdão de verdade, papai vai pensar no que fazer. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou a organizar a nova vida. Contratou uma senhora da região para ajudar com a casa e as crianças, matriculou Pedro e Ana na melhor escola da cidade próxima e começou a planejar melhorias na fazenda. Foi no sábado, uma semana após a mudança, que recebeu a visita que estava esperando. Coronel Antônio apareceu na porteira da Fazenda Santa Clara, dirigindo sua caminhonete, mas parou do lado de fora, boquiaberto. Miguel saiu para recebê-lo, vestindo roupa nova e com a postura de quem estava em sua própria propriedade. Miguel, esta fazenda é sua? É sim, coronel, minha e dos meus filhos. Mas como? Com 15 mil reais não dá para comprar nenhum pedacinho desta terra. O senhor tem razão. 15 mil reais não compra nem o portão desta fazenda. Coronel Antônio desceu da caminhonete, olhando ao redor com incredulidade. Miguel, me explica como você conseguiu isso. Miguel contou a história da herança, observando o rosto do antigo patrão ficar cada vez mais pálido. Tag 7 milhões. Miguel, você é dono de 7 milhões de reais. Era. Agora tenho 4 milhões porque gastei 3 comprando esta fazenda. Coronel Antônio se apoiou na caminhonete claramente em choque. Miguel, eu não sabia... Claro que não sabia, coronel. Se soubesse, nunca teria me dispensado da sua fazenda para ficar com minha mulher. A acusação direta fez Coronel Antônio corar de vergonha. Miguel, sobre isso, talvez possamos conversar. Sobre o quê? Sobre o senhor ter roubado minha esposa? Sobre ter me humilhado e expulsado de casa? Sobre o que exatamente? Eu não sabia que ela era casada quando começamos. Mentira. Todo mundo na região sabe que Lúcia era minha esposa há 12 anos. Pedro e Ana apareceram na varanda curiosos sobre o visitante. Pai, quem é este senhor? É o Coronel Antônio, filho, o antigo patrão do papai. Ah, o que ficou com a mamãe? A inocência da criança fez Coronel Antônio se encolher de vergonha. Miguel, as crianças estão bem aqui? Muito bem. Muito melhor que estariam sendo criadas por um homem que rouba a mulher dos outros. Miguel, eu quero fazer uma proposta. Que proposta? Eu devolvo a Lúcia para você. Fico fora da vida de vocês. Em troca, esquecemos toda essa história. Miguel riu, um som sem alegria. Coronel, o senhor não entendeu ainda? Eu não quero mais a Lúcia de volta. Como assim? Uma mulher que me troca por dinheiro não é mulher que eu quero na minha casa. O senhor pode ficar com ela. Mas Miguel... Não temas, coronel. A Lúcia fez a escolha dela. Agora tem que viver com as consequências. Coronel Antônio parecia não saber o que fazer. E se eu pagar uma compensação pelos anos de trabalho que você teve na minha fazenda? Compensação? Miguel sorriu. Coronel, o senhor não entendeu qual é a situação agora. Eu tenho mais dinheiro que o senhor. Muito mais. A revelação atingiu o Coronel Antônio como um soco no estômago. Miguel, então você não quer nada de mim? Quero sim. Quero que trate bem da Lúcia, já que foi ela que o senhor escolheu. Quero que seja feliz com ela, porque ela não volta mais para mim. Mas as crianças visitam a mãe quando quiserem, mas moram comigo na casa delas, na fazenda deles. Quando o Coronel Antônio foi embora, derrotado e confuso, Pedro se aproximou do pai. Pai, você não quer mesmo a mamãe de volta? Miguel olhou para o filho, pensando na resposta. Filho, às vezes quando alguém quebra nossa confiança, é impossível colar os pedaços de novo, mesmo que ela peça perdão. Mesmo assim, meu filho,
Algumas coisas não têm volta, mas no fundo, Miguel sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir, porque Lúcia ainda não sabia que ele havia se tornado milionário. A notícia da riqueza de Miguel se espalhou pela região como fogo na palha seca. Em poucos dias, toda a vila comentava sobre o antigo caseiro que havia se tornado dono de uma das maiores fazendas da comarca. E, inevitavelmente, a notícia chegou aos ouvidos de Lúcia. Na terça-feira seguinte, Miguel estava supervisionando a construção de um novo curral quando viu uma figura conhecida caminhando pela estrada de terra que levava à sua fazenda. Era Lúcia, vestindo um vestido simples que ele reconheceu, um dos que ela usava nos tempos felizes do casamento. "Pai, a mamãe está vindo!" Ana gritou da varanda, correndo em direção ao portão. Miguel pediu para os trabalhadores pararem as atividades e foi receber a ex-esposa. Pedro também correu para encontrar a mãe, e por um momento, Miguel sentiu uma pontada de saudade dos tempos em que eram uma família unida. "Miguel", Lúcia cumprimentou, evitando olhar diretamente nos olhos dele. "Da Lúcia?" Ele respondeu mantendo o tom neutro. Posso conversar contigo?" "Claro. Crianças, vão brincar lá dentro. Mamãe e papai precisam conversar." Pedro e Ana obedeceram relutantemente, mas Miguel sabia que estavam espiando da janela da sala. "Miguel, eu soube sobre sua herança. Imaginei que iria saber. Notícia boa voa rápido em cidade pequena." Lúcia olhou ao redor, vendo a casa grande, os carros novos, os trabalhadores bem vestidos. "Miguel, eu cometi um erro muito grande." "Cometeu. Você pode me perdoar?" A pergunta veio carregada de esperança, mas Miguel percebeu que havia cálculo por trás dela. "Lúcia, você está pedindo perdão porque descobriu que eu tenho dinheiro ou porque realmente se arrependeu de ter me traído?" Eu sempre me arrependi, Miguel. Desde o primeiro dia. Se sempre se arrependeu, por que ficou com o coronel? Porque eu achei que não tinha mais jeito, que você nunca me perdoaria. E agora acha que tem jeito? Agora sei que você é bom, Miguel, sempre soube. E sei que talvez possamos recomeçar." Miguel caminhou até a varanda e se sentou numa cadeira de balanço que havia comprado especialmente para os momentos de reflexão. "Lúcia, me responde uma coisa com sinceridade. Se eu não tivesse essa herança, se ainda fosse o caseiro pobre, você estaria aqui pedindo perdão?" A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Ela hesitou, e a hesitação foi resposta suficiente. "Miguel, mas você tem... Responde, você estaria aqui se eu ainda fosse pobre?" Eu não sei." "Sabe sim, Lúcia. Sabe que não estaria. Você só está aqui porque descobriu que eu tenho dinheiro." Lúcia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento sincero. Eram lágrimas de frustração por ter perdido uma oportunidade de vida rica. "Miguel, mas agora posso ser uma esposa melhor. Posso te dar o amor que você merece." "Lúcia, você não pode me dar amor. Você só pode me dar interesse." "Não é verdade." "É verdade sim. Se fosse amor, você não teria me abandonado quando eu mais precisei de você." "Miguel, todos cometem erros. Todos cometem erros, Lúcia. Mas nem todos traem a família por dinheiro." Naquele momento, Coronel Antônio apareceu na estrada, claramente vindo buscar Lúcia. Quando viu a cena, ela na fazenda de Miguel conversando com o ex-marido, seu rosto se fechou de raiva e ciúme. "Lúcia, o que você está fazendo aqui?" Ela se sobressaltou como uma criança pega fazendo algo errado. "Antônio, eu vim ver as crianças." "Mentira! Você veio atrás dele porque soube que ele tem dinheiro." A acusação direta fez Lúcia corar de vergonha. "Não é verdade." "É verdade sim." Coronel Antônio se aproximou furioso. "Você pensou que podia me usar e depois voltar para ele porque ele ficou rico." Miguel observava a discussão em silêncio, vendo a verdadeira face dos dois. "Antônio, você está falando besteira." "Estou falando besteira? Então me explica por que você passou a semana toda perguntando sobre a herança dele. Me explica por que de repente começou a falar mal de mim." As acusações de Coronel Antônio revelaram que Lúcia havia tentado jogar os dois homens um contra o outro. "Lúcia", Miguel finalmente falou, "você está tentando voltar para mim?" Eu... Responde, "Você quer voltar para mim ou não?" "Quero, Miguel. Sempre quis." Coronel Antônio explodiu. "Sempre quis? E você disse que me amava." "Antônio, você é uma interesseira." O coronel gritou. "Só ficou comigo porque achou que eu tinha mais dinheiro que ele. E agora quer voltar porque ele ficou rico."
Miguel se levantou da cadeira, cansado da situação. Chega, os dois, parem de brigar na minha propriedade. O tom autoritário de Miguel silenciou os dois. Lúcia, você quer uma resposta? Vou te dar. Não quero você de volta. Nunca mais. Miguel, deixa eu terminar. Você me traiu quando eu era pobre. Agora que sou rico, quer voltar. Isso não é amor, Lúcia. Isso é interesse. Mas, Miguel, eu mudei. Você não mudou. Você só descobriu que escolheu o homem errado. Coronel Antônio riu amargamente. Ela tentou fazer a mesma coisa comigo, Miguel. Quando soube da sua herança, começou a falar que ainda te amava. Miguel olhou para Lúcia com pena. Lúcia, você não ama nenhum de nós dois. Você ama dinheiro. E isso é uma pena, porque perdeu uma família de verdade correndo atrás de riqueza. Miguel, por favor. Não, Lúcia. Minha resposta é não. Você pode visitar as crianças quando quiser, mas como mãe delas, não como minha esposa. E se eu provar que mudei? Se eu ficar um tempo sem ver nenhum de vocês dois, provar que posso viver sozinha? Miguel balançou a cabeça. Lúcia, o problema não é você conseguir viver sozinha. O problema é que não confio mais em você. E casamento sem confiança não existe. Coronel Antônio se aproximou dela. Lúcia, vamos embora. Você fez sua escolha quando me escolheu. Não, eu não quero mais ficar com você. Quero voltar para Miguel. Não quer voltar para mim. Miguel disse calmamente. Quer voltar para meu dinheiro. Lúcia se ajoelhou na frente de Miguel, num gesto desesperado. Miguel, eu imploro, me dá uma chance. Eu juro que vou ser a esposa que você sempre mereceu. Lúcia, levanta daí. Você está se humilhando. Não me importo. Eu te amo. Não me ama. Se me amasse, não teria me abandonado. Pedro e Ana saíram correndo da casa, assustados com a mãe ajoelhada e chorando. Pai, por que a mamãe está chorando? Ana perguntou. Miguel pegou as crianças pela mão. Porque às vezes as pessoas fazem escolhas erradas e depois se arrependem. A mamãe vai voltar para casa? Não, filha. A mamãe fez uma escolha diferente. Lúcia se levantou, os olhos vermelhos e inchados. Miguel, você vai se arrepender. Um dia você vai se arrepender de não ter me perdoado. Talvez, Lúcia, mas é um risco que estou disposto a correr. Ela saiu da fazenda caminhando sem olhar para trás. Coronel Antônio a seguiu gritando que ela era uma ingrata. Miguel ficou na varanda com os filhos, vendo os dois se afastarem na estrada empoeirada. Pai, você fez a coisa certa? Pedro perguntou. Não sei, filho, mas fiz o que meu coração mandou. E pela primeira vez em meses, Miguel se sentiu em paz. 6 meses depois, a fazenda Santa Clara havia se transformado no orgulho da região. Miguel modernizara toda a estrutura, criando empregos para 20 famílias, construíra uma escola para os filhos dos funcionários e fizera da propriedade um exemplo de gestão rural responsável. Pedro e Ana estavam matriculados na melhor escola particular da cidade próxima, mas todos os dias à tarde ajudavam o pai nas atividades da fazenda. Pedro, aos 11 anos, já mostrava interesse pela administração rural, enquanto Ana, agora com 9, preferia cuidar dos animais menores. Pai, a professora disse que amanhã tem reunião de pais. Você vai? Pedro perguntou durante o jantar. Claro que vou, filho. Nunca perco uma reunião de vocês. E se a mamãe aparecer lá? A pergunta ainda doía, mesmo depois de tanto tempo. Lúcia havia tentado algumas vezes se reaproximar das crianças, mas sempre de forma inconsistente. Aparecia por algumas semanas, depois sumia novamente. Se ela aparecer, vamos ser educados. Ela é mãe de vocês, não importa o que aconteceu. Ana olhou para o pai com os olhos sérios demais para sua idade. Pai, você ainda ama a mamãe? Miguel pensou cuidadosamente na resposta. Era uma pergunta que fazia a si mesmo há meses. Filha, eu amo a mulher que sua mãe era antes, mas a mulher que ela se tornou, essa eu não conheço mais. As pessoas podem voltar a ser quem eram antes? Às vezes sim, minha amor, mas só se elas realmente quiserem mudar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Miguel ficou na varanda olhando as luzes da cidade ao longe. Sua vida havia mudado completamente, mas ainda sentia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Não era saudade de Lúcia. Essa havia passado. Era a solidão de um homem que havia perdido a confiança no amor. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Padre Joaquim. Miguel, meu filho, tudo bem? Tudo ótimo, padre. E o senhor? Bem, graças a Deus. Miguel, preciso te contar uma coisa. A Lúcia esteve aqui hoje. O coração de Miguel se acelerou ligeiramente.
O que ela queria? Veio pedir conselho. Disse que está arrependida, que quer mudar de vida. Ela disse isso antes, padre. Eu sei, meu filho, mas desta vez pareceu diferente. Ela estava humilde, quebrantada. Miguel suspirou. Padre, não sei se consigo confiar nela novamente. Não estou pedindo para você confiar, Miguel. Estou só contando o que vi. A decisão é sua. O que mais ela disse? Disse que não quer mais seu dinheiro. Disse que só quer a família de volta e que está disposta a esperar o tempo que for preciso para provar que mudou. E o coronel Antônio? Romperam definitivamente. Ele se cansou das idas e vindas dela. Depois de desligar o telefone, Miguel ficou acordado até tarde pensando. Seria possível recomeçar? Seria possível perdoar de verdade? Na manhã seguinte recebeu uma visita inesperada. Era Lúcia, mas uma Lúcia diferente. Sem maquiagem, com roupa simples e limpa, os cabelos presos de forma despretensiosa. Parecia mais velha, mas também mais serena. Miguel, posso falar contigo? Pode. As crianças estão? Estão na escola. Só voltam à tarde. Lúcia se sentou na cadeira que ele ofereceu, mantendo distância respeitosa. Miguel, não vim pedir para voltar. Vim pedir perdão. A declaração pegou Miguel desprevenido. Como assim? Vim pedir perdão pelo que fiz com nossa família, pelo que fiz contigo, e para te agradecer por ter me deixado ver as crianças, mesmo depois de tudo. Miguel estudou o rosto da ex-esposa. Havia algo diferente nela, uma paz que ele não via há anos. Lúcia, o que aconteceu? Você está diferente. Eu cresci, Miguel. Finalmente entendi o que perdi quando te abandonei. E o que você perdeu? Perdi um homem que me amava de verdade. Perdi uma família que era feliz mesmo sendo simples. Perdi minha dignidade correndo atrás de coisas que não importam. As palavras saíam sem pressa, como se ela tivesse ensaiado cada uma, não para convencer, mas para expressar uma verdade dolorosa. Lúcia, por que está me contando isso? Porque você merece ouvir. E porque as crianças merecem ter uma mãe que elas possam respeitar. Você quer voltar? Não. Não da forma como você está pensando. Miguel franziu a testa, confuso. Como assim? Miguel, eu quebrei nossa confiança. Quebrei nossa família. Não posso simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Então o que você quer? Quero ganhar o perdão das crianças. E o seu também, se for possível. Mas não quero voltar para ser sua esposa. Quero conquistar esse direito novamente. A resposta surpreendeu Miguel. Era a primeira vez que Lúcia falava em conquistar algo, em vez de simplesmente pedir. Como você pretende fazer isso? Trabalhando, mostrando que mudei, sendo a mãe que Pedro e Ana merecem, mesmo que não volte a ser sua esposa. Miguel se levantou e caminhou até a cerca, pensando. Lúcia, o que você quer de mim especificamente? Permissão para ver as crianças regularmente. E talvez uma chance de mostrar que posso ser diferente. Sem garantias de que vamos voltar, sem garantias de nada. Só a oportunidade de tentar ser uma pessoa melhor. Miguel voltou e se sentou de frente para ela. Lúcia, vou te fazer uma proposta. Você pode ver as crianças todo final de semana. Pode almoçar aqui domingo, participar da vida delas. Mas como amiga da família, não como esposa. E quanto a nós? Nós vamos ver no que dá. Se você realmente mudou, talvez um dia possamos conversar sobre recomeçar. Mas vai demorar muito tempo. E você vai ter que provar que é uma pessoa diferente. Aceito. Tem uma condição. Qual? Na primeira mentira, na primeira tentativa de manipulação, acaba tudo. Para sempre. Lúcia estendeu a mão. Aceito suas condições, Miguel. Quando Pedro e Ana chegaram da escola e encontraram a mãe na varanda, a reação foi de alegria cautelosa. Mamãe, você voltou! Ana correu para abraçá-la. Não, filha. Mamãe não voltou. Mamãe só veio visitar vocês. Mas vai voltar outras vezes? Se vocês quiserem e se seu pai permitir, eu venho todo domingo. Pedro, mais maduro, perguntou. E você e o papai? Vocês vão voltar a ser casados? Lúcia olhou para Miguel antes de responder. Não sabemos, filho. Talvez um dia. Mas primeiro a mamãe precisa mostrar que aprendeu a ser uma pessoa melhor. Naquela tarde, Miguel observou Lúcia brincando com as crianças no quintal. Ela parecia genuinamente feliz, apenas por estar perto dos filhos, sem pressa, sem ansiedade, sem a ambição que a havia cegado antes. Seria possível reconstruir uma família destroçada? Miguel não sabia, mas pela primeira vez em meses, tinha uma pequena esperança de que talvez, apenas talvez,
o amor ainda fosse possível. Quando Lúcia foi embora ao entardecer, prometendo voltar no domingo seguinte, Pedro fez uma pergunta que mexeu com o coração do pai. Pai, você acha que as pessoas podem mesmo mudar? Miguel abraçou o filho, olhando a figura de Lúcia se afastando na estrada. Acho que sim, meu filho. Acho que sim. E pela primeira vez desde que descobrira a traição, Miguel sentiu que o futuro talvez pudesse reservar algo bom para sua família. O dinheiro havia lhe dado independência e dignidade. Mas talvez o perdão pudesse lhe dar algo ainda mais valioso. Uma segunda chance de ser feliz. Agora me conta o que acharam da história. Deixem nos comentários suas impressões e contem de que cidade estão nos acompanhando. Obrigada pela companhia. Até a próxima.